Nesse momento, os subordinados de Yuki aparecem, perguntando neles. Yuki se assusta e comenta que mandou eles ficarem escondidos. Siki comenta que eles estavam o tempo todo olhando para a garota no chão e pergunta o que aconteceu. Usa, mandando jogarem todos para fora do castelo, na aldeia humana ali perto. Eles obedecem, ele vai levar outra bronca do Rei Demônio. Um mês depois, Yuki é convocado, pergunta quantas vezes o grupo do herói o desafiou e perdeu, que foram 13 vezes. Zaikir diz que se perderam para nunca botaram medo neles. O Rei Demônio pergunta por que Yuki não dá logo um fim no grupo do herói. Yuki responde que o Demônio diz que, se ele não quer fazer isso, dará a tarefa aos seus subordinados. Yuki sabe que eles não são páreos para o grupo do fala que uma sacerdotisa não é mais importante do que salvar, pede para eles irem, dizendo que ficará bem. Yuga comendo que, logo após derrotarem o Rei Demônio, voltarão para... Ela usa magia sagrada contra ele. Yuki se defende e pede para ela escutar. Ele se apresenta, mas Cecília não entende por que ele está se apresentando à pessoa que, se fosse matar o grupo, poderia ter feito isso desde o primeiro encontro. Ela apaixonou por ela à primeira vista e pede que ela namore com ele e recusa, deixando Yuki completamente deprimido. Ela aponta dizendo que não vai baixar a guarda por causa desse truque barato, mas Yuki foi rejeitado, não se importa mais com nada. Yuki explica que mesmo estando sair do castelo para atacar vilas humanas e não tem interesse nisso, de mentir, pois todos os humanos são cruéis. Yuki revela que, de demônio, reencarnou de outro mundo. Ela não entende, e Entro é humano. Cecília pergunta por que ele obedece às ordens do Rei Demônio. Ele seria o próximo rei, e não tem nenhum interesse nisso. Como resultado de suas... se apaixonou, e ficou pensando nela o tempo todo. Foi a primeira que foi rejeitado, nada mais importa. Cecília diz a ele que, se tem um coração humano, e o convida para ir ao mundo exterior com ela. Pouco tempo depois, já podemos por sua bravura, pois ao que tudo indica, eles realmente conseguiram derrotar Torta Clarines, do Reino Clarines, é o responsável pelo, já que a partir de agora começa uma nova era em que os seres o melhor é que Yuki não para de trabalhar. Ele sempre vai falar com Clayman para que aceite suas missões. O único que trabalha ali, embora segundo Yuki, seja justamente porque Clayman, ironicamente, mesmo sendo preguiçoso, trabalha especialmente. Só se passou uma semana e ele já foi do rank F para o rank D, então de normal isso não tem nada. Nosso protagonista, mas Clayman diz que, bem, pelo menos ele não está fazendo nada ilegal, então acabam deixando isso de lado. Aí surge também uma moça encapuzada, pedindo que cancele todas aquelas missões. Quando ela obviamente também a conhece, e pergunta o que diabos ela está fazendo ali. A garota tenta não chamar atenção, mas diz a Yuki que eles precisam conversar, pedindo que ele a acompanhe até sua... Também tem muito carinho por Cecília, especialmente um deles, que ao ver um homem descer da carruagem, Cecília queria falar com ele. Yuki se tornou o homem do momento. As pessoas comentam que um aventureiro novato está subindo de... Ele deixa a guilda dos aventureiros. Obviamente, Yuki fica surpreso e quer saber o motivo. Como ele sabe, o herói derrotou o Rei Demônio. Porém, isso não significa que todas as ameaças do mundo tenham desaparecido, o que faz sentido, já que Yuki diz que ela tem razão, mas Cecília explica que esses não são o verdadeiro problema. Agora, os reis supremacia, e sinais disso já começaram a aparecer. Por exemplo, o herói tem recebido inúmeras proporções diferentes. Yuki pensa que isso acontece apenas porque ele se tornou exatamente por esse motivo que ela está falando disso. Há nações que querem ter à sua disposição e, ironicamente, o transformaria em um rei demônio mais uma vez. Por isso, ela pede o que é difícil, já que nosso protagonista precisa pagar contas e sobreviver. Porém, Cecília diz que nesse caso, se preocupa com a paz da nação, a ponto de até se inclinar diante do nosso protagonista, algo que ele não gosta nenhum, e se declare para ele, nunca aceitará. Pois a única pessoa admirada por seus obras Cecília, já que, mais uma vez, ele está fazendo um verdadeiro teatro. Isso a deixa bem mais tranquila. Então ela diz que ele pode continuar trabalhando como a que tentará não se destacar tanto assim. Nesse momento, alguém bate a porta procurando por Cecília, a mãe dela. Nosso protagonista fica super nervoso diante dela, e diz para ele não se preocupar, pois Sofia, uma de suas criadas, vai se encarregar de discipliná-lo. Karim pede para Sofia se retirar por um momento, e a sós pergunta à filha se ela falou com ele sobre a Cecília. Obviamente, ele já estava prestes a dizer que sim, mas percebe a expressão da amiga. Por ir bons feitos e quando se sentir preparado, se confessar novamente, culpa se a ofendeu e diz que quer respeitar os sentimentos de Cecília, já que agora ele parece humano. Perguntam o que diabo as asas, revelando que estavam muito preocupados com ele, pois ele morreu. Yuki então revela que se confessou para a sacerdotisa do grupo do está vivendo como um aventureiro humano. Seus antigos companheiros ficam perplexos. Mesmo assim, Yuki diz que agora eles podem viver como quiserem, porém ele se recusa a ter a crush humana dele. Yuki responde que isso não será possível, mas de aparência, então eles também podem e que não há com o que se preocupar.
Yuki não fica outra cena. Durante o jantar, Cecília o repreende perguntando que tipo de todas as penas de uma harpia, que continua sendo uma garota, mesmo que seja para disfarçar. Cecília comenta que eles não parecem monstros. Duke responde que, na verdade, eles são. Ele é um Dullahan que antes o odiava. Ele se lembra de que, quando estavam no castelo do Rei Demônio, Will lhe ordenava atacar os humanos. Yuki respondia que ele deveria sair daquela... Ao saber disso, Duke achou muito impróprio um demônio agir daquela forma, e tentou corrigi-lo à força, mas acabou arrancando sua cabeça. Ele acabou como está agora. O que importa é que agora ele respeita mais Yuki, assim que nenhum dos dois está por perto. Então saem rápidamente. Está com a sogrinha de Yuki. Ela pergunta se ele conhece o menino. Apenas se desculpa por fazê-lo acompanhá-la nisso. Yuki descarta o assunto para que aquele seja um bom dia de folga. Os dois caminham pela cidade e conheceram em algum lugar antes. Yuki fica um pouco nervoso e diz que deve ser idade e diz que então ela pode ir com eles e sem deixá-la responder, a puxa que observa Yuga e se lembra de que Cecília recusou a proposta de que o outro é um cara bonito. Ele se recusa a desistir e entra na tende porque Raven não consegue falar diante das pessoas. Raven pergunta se ele não vai zombar dele, já que sabe que sua voz... Raven se apressa em explicar que as únicas pessoas que não riram de sua voz com prazer. Então Yuki começa a procurar Cecília pela cidade, pois não quer que seu primeiro encontro termine assim. O joelho machucado dele. Mesmo assim, o menino continua chorando alto porque sua mãe não está mento. Yuki aparece e, com seu dramatismo exagerado, diz ao menino Yuki imediatamente. Tanto Yuki quanto Cecília ficam aliviados por Mita com a insistência dela e diz que, ao contrário dela, ele realmente está preocupadamente à mão de Mikana e sai correndo, decidido a encontrá-la. Mikana apenas se pergunta o que está... Célia sorri e diz que Cecília contou tudo o que Yuki fez por ela. Então ele pela mansão até o quarto de Cecília, e pela reação dela fica claro que não esperava como escravas. Além disso, há diversos humanos que as caçam por causa entrou para o exército do Lorde Demônio porque Duke a salvou de um humano que tentava escravizá-la. Gentis, e ela se tornou criada na mansão dos humanos por vontade firme e diz para Duke não se preocupar, pois Raven não parece ser um cara mau, e a própria Happiness mestre, e pergunta sobre quem ela está falando. Ela confirma que Clayman é o Quando os outros viram que ele era da Ordem dos Cavaleiros, decidiram recuar. Sem mais, e agradeceu. Raven respondeu que apenas fazia o seu trabalho. Ao dizê-la, envergonhado, estava prestes a ir embora. Mas Happiness, obviamente, Raven considerou isso absurdo. Porém, Happiness voltou a dizer que era bonita, e que o invejava por isso. Depois disso, se despediu. Pareceu familiar. Então, Yuki entende que foi por isso que ele foi até a casa de Cecília. Raven pergunta se Yuki também a conhece, e Yuki responde que sim. Teme ainda mais por não conseguir ser como ele. Yuki pede que ele não pense assim, e revela que Happiness tem dificuldade em lidar com homens por tudo que seja apenas por isso, mas comenta que ainda é cedo demais para desistir. Ele o incentiva a continuar e propõe que saiam juntos para este. Assim, eles vão a uma loja onde outros casais estão comprando coisas. Raven pergunta a Yuki se não parecerão estranhos, mas isso não... Nesse momento, ele vê Raven observando o que comprar para Happiness. Raven se aproxima, apontando um enfeite em forma de fãs sobre Cecília, o que acaba convencendo Yuki. Mikana pergunta a conta que ainda não são nada e que Cecília recebe muitas propostas de... No entanto, Yuki não quer que Mikana se intrometa em seu amor, mas ela também quer ajudar. Raven comenta que também não quer que tudo termine assim. Dessa forma, eles vão falar com Happiness. Duke no jardim. Yuki aproveita para apresentar Raven, mas Duke o reconhece como fia em um sujeito fraco como ele. Yuki já ia dizer algo, mas Raven o Happiness, e que nem sequer pensa no que deveria ser quando a vê. Duke exclama que o normal seria dizer que o sujeito roubou seu dinheiro, então o persegue, pula chute nele. Quando recupera sua bolsa, Yuga aparece que ele é um ladrão. Yuki tenta se explicar, mas Yuga começa a desbloqueiam seu caminho. Yuga se aproxima e manda que ele se renda, se ele sentia falta de viver trancado. Yuki percebe que é Duke. Ele queria chamá-lo de capitão, mas, para Duke, Yuki é seu único capitão. Nesse momento, outra guarda chega. Uma elfa. Ela avisa Duke que ele precisa voltar ao treinamento, pois o ser isso iria entregar a chave, já que, como o Capitão Raven afirmou, Yuki não fez nada de errado. Duke confirma. Yuga então pergunta qual é a relação dele com ela. Afinal, eles são rivais no amor. Disfarçando o incômodo, ele diz que não pode ajudar, pois não a conhece. Ouvir isso. Ele pergunta se Yuga está falando sério, pois, pelo que se lembra, Miyaka não foi quem abandonou Cecília. Yuga grita dizendo que ele não sabe de nada, um demônio poderoso contra o qual eles não paravam de perder. Mesmo assim, Yuga diz que sempre se opôs, e que Mikana insistiu em aceitar. Acusa a aceitar a culpa. Raven então intervém, pedindo que o acompanhem. Assim, Yuki exige que Yuga pare de culpar seus companheiros. Ele então conta que conhece Mikana desde que eram crianças. Ela sempre foi muito esforçada, e o repreendia, sempre esteve ao seu lado, e o apoiou durante todo esse tempo. Inclusive, ele se pergunta o que deve fazer. Yuki recomenda que continue deixando que ela o repreenda. Afinal, ela se preocupa com funcionar, basta pensar em outra coisa. Yuga agradece e decide ir se desculpar, mas por não se sentir seguro de ir sozinho,
pede que ame por terem ido com ele e cria coragem para entrar sozinho. Eles o encorajam, já que assim, a divisão do grupo finalmente seria resolvida. Porém, iam ser ouvidos até do lado de fora, mas Hyuga não sai e pede que ela o escute. Pela decisão de abandonar Cecília, dizendo agora que sente muito. Ele acha que apenas pedir perdão não é suficiente, mas acredita que pode comparar-se chá. Yuki questiona se isso não é trabalho das criadas, mas ela conta que Sophie também é boa cozinheira, o que faz Yuki se apaixonar ainda mais, depois de que descobre que é um colar. O protagonista comenta que é o mesmo que eles viram, não consegue deixar de pensar em como seu mundo ficou mais animado depois que conheceu. Vemos uma aldeia sendo saqueada por bandidos. O líder da vila e exige os objetos de valor. O chefe aceita em ninguém. O bandido apenas ri, e quando está prestes a acabar, é morto pelas costas por um jovem espadachim. Os companheiros do bandido se enfurecem tanto, ele acaba com todos usando apenas 3 cortes, sinal que está muito entediado. Mas enfim, comente a palavra amigos para eu saber que